Bom, Mauro César Pereira, que conquista não, né? Que vitória histórica do Botafogo, né, Mauro? Ninguém no mundo imaginava que o Botafogo poderia vencer o PSG e a gente lembrou aqui, depois de ter vencido uma final de Libertadores com um jogador a menos desde 40 segundos do primeiro tempo, né, Mauro? Ou seja, é um Botafogo que tem feito aí missões muito complicadas e orgulhando muito o torcedor, né, Mauro? Foi uma vitória histórica, né? É um desempenho defensivo espetacular. O PSG praticamente não criou situações de perigo, foi muito diferente de confrontos que aconteceram nas últimas décadas, como, por exemplo, São Paulo e Liverpool, Corinthians contra Chelsea, Barcelona contra Inter de Porto Alegre, e, por exemplo, Estudiantes e Barcelona. Nesses jogos todos, as defesas sofreram muito, os goleiros foram destaque. O time argentino perdeu, os brasileiros venceram, que eu citei. E o Botafogo ontem praticamente nem concedeu oportunidades ao time francês. O John fez duas defesas, uma um pouquinho mais difícil, outra nem tanto, e conseguiu segurar às vezes a bola no ataque, pouca posse de bola, numa proposta de dar a bola para o time adversário e se organizar muito bem defensivamente. Uma grande mobilização e uma vitória muito importante que deixa o time numa situação confortável, pode perder por 2 gols para o Atlético de Madrid, que estará classificado, e o empate vale o primeiro lugar. É muito importante agora ser primeiro, porque aí você foge do Palmeiras, provavelmente, que deve ser o primeiro da chave dele, e tem a chance de enfrentar Inter Miami ou o Al-Ahly. Então, quem venceu o PSG, e eventualmente pelo menos empatar com o Atlético de Madrid, claro que tem chances bem grandes contra esses dois eventuais adversários. Então, acho que agora o Botafogo tem que virar essa última rodada, jogando contra o Atlético de Madrid, que tem que fazer 3-0 para eliminar o Botafogo e ele se classificar, partindo do princípio de que vai se classificar o PSG vencendo o Seattle Sounders, né? Eu acredito que os times europeus, o PSG em especial, eles vão mudar de postura, né? O jogo de ontem foi um sinal de que não dá para poupar tanto jogador, revezar tanto elenco, ter que dar um pouquinho mais de atenção a certos jogos para não sofrer derrotas, que ninguém quer perder, claro. Não importa se o campeonato é o mais importante ou não para A, B ou C, na temporada toda. Mas ninguém vem aqui para ser derrotado. Veja a repercussão entre os torcedores e a imprensa do Porto com relação à participação dessa equipe portuguesa, né, que perdeu ontem para o time americano, time do Messi, mas é um time dos Estados Unidos depois de jogar menos que o Palmeiras e quase perder para o Palmeiras. A repercussão é péssima, o pessoal está bem irritado por lá. Então, acho que essa vitória do Botafogo ontem muda bastante o cenário e deverá alterar o comportamento das equipes europeias nesses confrontos. E já te passando uma pergunta também, você já está no estádio aí para o jogo do Flamengo contra o Chelsea, você acha que esse jogo do Botafogo contra o PSG dá uma motivação a mais para o Flamengo do Felipe Luiz acreditar, porque é muito mais difícil vencer o PSG que o Chelsea, hoje, na atualidade. Dá uma motivação a mais, na sua opinião? Você acha que o Felipe Luiz usou isso até com o time do Flamengo, porque é um brasileiro vencendo um poderoso europeu? Eu acho que não mexe, não. Acho que o Flamengo está muito consciente do que ele pode fazer no jogo de hoje e acho que mexe com o Chelsea. Pode mexer com o Chelsea, na linha do que eu vinha dizendo. Ele percebeu o seguinte: se não jogarmos realmente, seriamente, contra esses adversários sul-americanos, podemos perder. E ninguém está aqui para perder. Eu acho que pode mudar, sim, o nível de concentração e tal. E o grau de dificuldade vai depender muito também de como o Chelsea vai se comportar. Porque ontem o Botafogo foi muito bem, o PSG foi muito mal. Como o Atlético de Madrid foi muito mal na derrota de 4-0 para o Paris Saint-Germain. E isso acho que passa, em parte, por um certo relaxamento, que foi castigado, e pela ótima atuação do Botafogo, que impôs dificuldades ao time adversário. À medida que o tempo foi passando, o Luiz Henrique foi tirando do banco jogadores importantes para tentar alguma coisa e não conseguiu nada. Quando eu falo nada, ele nem ameaçou praticamente a equipe brasileira. Então, acho que foi uma lição ontem que muita gente tomou com relação a como enfrentar determinados adversários. Porque a gente tem visto isso aí, né? Eles entram meia bomba, poupa o jogador. Você viu, o Manchester City jogou a primeira partida contra o Wydad Casablanca. O Vitor Reis, ex-Palmeiras, 19 anos, tinha feito 3 jogos, 3 aparições pelo City. Uma só na Premier League, num jogo que já era final de campeonato, não valia mais nada. Foi titular. O Reinders estreou, o Cherki estreou. Ou seja, o Guardiola tratou como um jogo de pré-temporada. Ganhou 2-0 e tal, tudo bem. Mas contra equipes mais qualificadas e mobilizadas, como o Botafogo estava ontem, pode ter problema. Vai ter problema. Eu acho que o jogo de ontem deu esse recado para as equipes europeias
de que, independentemente do potencial que elas tenham e tudo mais, se não entrarem levando muito a sério determinados jogos, eles podem ser surpreendidos, como o PSG ontem foi claramente surpreendido pelo Botafogo. Quando viu, estava numa rascada no meio de um jogo difícil, sem conseguir encontrar soluções, cruzando bolas, meio desesperadamente, fugindo até das suas características, né? E foi derrotado. E merecidamente derrotado. A vitória do Botafogo foi uma vitória para lá de justa, usando as armas que tinha e com uma estratégia muito bem aplicada. Eu acho assim que futebol se joga de diferentes maneiras. Eu não tenho muita tolerância quando você tem bons jogadores e só joga da maneira reativa, fechado, por uma bola. Acho muito pobre. Agora, quando você tem bons jogadores, o Botafogo tem, mas o outro adversário tem jogadores ainda melhores, e você sabe que tentar igualar o jogo vai ser muito difícil, você tem que usar as armas possíveis. O Botafogo fez isso. Jogou, mas assim, não jogou retrancado, fechado, só contra as cordas. Pelo contrário, manteve o adversário distante, segurou a bola no ataque várias vezes com o Igor Jesus, especialmente, fez uma grande partida, além do gol. Então foi uma estratégia muito bem aplicada, uma mobilização muito grande da equipe e uma atuação histórica até, né? Porque você está conseguindo uma vitória sobre um campeão europeu, que é um campeão europeu que aplicou a maior goleada de uma final de Champions, que vinha de uma outra goleada sobre uma outra equipe relevante. O Atlético de Madrid não é primo pobre, gente. O Atlético de Madrid tem Depou, campeão do mundo, Julián Alves, campeão do mundo, tem Griezmann, entre outros grandes jogadores. O Black é o goleiro, é um time forte, de muito investimento. Já ficaram para trás os tempos que o Atlético de Madrid era meio que pobrezinho ali e tal, com uma diferença tão grande para os outros, não. Ele tem um orçamento muito pesado, tem grandes jogadores e tomou de 4-0 desse PSG, foi atropelado. Aí o Botafogo vai e ganha do Paris Saint-Germain, é uma vitória tremenda. Eu acho que mexe muito, tá? Vai mexer muito com o pensamento dos técnicos e dos times europeus nesses confrontos. Vão perceber que é preciso ter um cuidado maior. Você teve também a própria Inter empatando com o Monterrey, por exemplo. Vamos trazer aqui o resultado da nossa enquete, hein, gente? Porque a nossa enquete bombou aqui no YouTube. Foram 16 mil votos praticamente. E a pergunta era: qual vitória foi maior? São Paulo contra o Liverpool em 2005, Internacional contra o Barcelona em 2006, Corinthians contra o Chelsea em 2012 e o Botafogo contra o PSG em 2025. E olha aí, 53% dos votos para o Botafogo, hein? Bizarro, que grandeza desse feito. Claro, não valeu o título como os outros, mas a torcida do Botafogo hoje está eufórica mesmo e tem que estar. E o Botafogo vencendo com 53%. São Paulo logo atrás, contra o Liverpool em 2005, com 20%. Inter e Barcelona e depois o Corinthians contra o Chelsea em 2012, tá? Bom, vamos mostrar aqui, galera, já que realmente foi tão grande, né, essa vitória do Botafogo, vamos mostrar a repercussão internacional, né? Porque o L'Équipe da França trouxe a seguinte manchete: derrubado de um pedestal, tá? Essa foi a manchete aí do L'Équipe da França. O Le Parisien, também da França, trouxe a manchete: PSG e Botafogo talvez seja uma das melhores equipes que já enfrentamos. Eles colocaram aí as aspas, né, do Luiz Henrique, tá falando aí do Botafogo, enchendo a moral do Botafogo. Talvez seja uma das melhores equipes que já enfrentamos, e a gente está lendo o técnico do atual campeão da Champions falando isso de um time brasileiro, para a gente ter ideia da grandeza do feito do Botafogo. O Marca da Espanha, ele trouxe o seguinte: o Botafogo traz o PSG de volta à realidade e coloca o Atlético de Madrid contra as cordas. É isso, né? Porque o Atlético de Madrid era o favoritíssimo à segunda colocação do grupo, PSG era o favorito à liderança, Atlético de Madrid favorito à vice-liderança. Muitos no Brasil, todos na verdade, diziam que dificilmente o Botafogo iria passar, e agora o Botafogo pode estar perto da vaga aí para as oitavas de final.
O AS da Espanha, também da Espanha, disse o seguinte: confusão monumental para PSG e Atlético de Madrid. Ou seja, o mundo agora vendo que tem um rival à altura para Atlético de Madrid e PSG no grupo. A bola de Portugal, Botafogo bate PSG e todos já conhecem Magic Freitas. Olha aí, ó. Olha aí a moral dada pro Marlon Freitas, né, gente? Ó, Magic Freitas. E o Olé da Argentina dizendo: baque histórico do Botafogo sobre o Botafogo. É uma repercussão internacional gigantesca, é uma repercussão internacional merecida. E Mauro Betting, eu vou te fazer uma pergunta em cima do que eu disse na abertura do programa, né? É uma pena que tudo isso não tenha valido uma taça, né? Porque o que o Botafogo fez ontem contra o melhor time do mundo no momento era digno de uma taça, de um título mundial, Mauro Betting. Falou tudo, ô Pilhado. Aí vai ter aquelas coisas memes, até da imprensa mal-humorada, né? Título jogou de igual para igual, título perdeu só nos pênaltis, título ganhou um jogo que acabaria não valendo nada. De novo, isso vale para Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, vale para para todos os clubes não europeus e até para alguns europeus, tipo, sei lá, o Red Bull Salzburg. Já estar lá é muito legal. E aí eu falo até pelos torcedores de vários clubes que a gente fala, não só os brasileiros, conheço alguns outros colegas também de outros países que estão se divertindo muito. Eu quero insistir do acerto com essa Copa do Mundo de Clubes. E se você não achar tão legal, imagine que se não tivesse essa Copa do Mundo de Clubes, teria a Copa das Confederações, que nunca foi legal. Até quando o Brasil assediou em 2013 e ganhamos naquela grande final do time do Filipão, uns 3-0 contra a Espanha, foi aquelas coisas. E olha que foi final contra a Espanha, a semifinal contra a seleção do Uruguai no Mineirão, não pegou, em nenhum momento, nem contra a Copa do Rei Fahd, lá na Arábia Saudita nos anos 90 e tal, isso pegou. E agora pegou muito legal, não vejo a hora da próxima Copa do Mundo, mas só daqui a 4 anos, que também o Infantino assim, ele se anima, eu falo, cara, vamos fazer a Copa a cada 6 meses, com 78 times, 739 países, não, calma lá, mas tá muito legal. E assim, para o botafoguense, se você não é botafoguense, se você for palmeirense, rubro-negro, flamenguista, ou tricolor, torcedor do Fluminense, ou outro clube brasileiro, se estivesse no Mundial, se coloque na situação de ontem, cara, o inusitado. Quem eventualmente tinha um grande amigo, um casal de amigos botafoguenses, que eles foram ao cinema. E não porque tivesse com muito medo. Eu falei, não, eu vou ao cinema porque sei que vamos perder. E eles não acreditaram quando saíram do cinema, dar uma ligadinha na internet e tal. E essa minha amiga do casal de botafoguenses, ela falou, cara, ela olhava para o aplicativo, né? Foi num aplicativo desse, e ela olhava e falou, não, os caras erraram o aplicativo. Ela clica no jogo, né? Não, tá dando 1-0, que acabou o jogo, 1-0 Botafogo. Aí vê gol do Igor Jesus, ela disse que ela ficou procurando o gol do Paris Saint-Germain. Aí ela foi para um portal de internet de notícias para ver, e já o WhatsApp bombando dela, porque ela tinha desligado mesmo o celular. Enfim, então é uma reação maravilhosa, tem que curtir mesmo. É uma das tantas graças do futebol, é a zoação no dia seguinte, é poder falar o que o torcedor do Botafogo está sentindo. Já tem outro jogaço, Flamengo e Chelsea, e crescem sim exponencialmente, vão falar já as chances do Flamengo se dar bem, do Fluminense, o jogaço que fez contra o Borussia Dortmund, uma boa vitória do Palmeiras ontem contra o Al-Ahly. Eu não estou dizendo que agora não deu para ninguém, porque também tem essa, né? Já virou um jogo. Viu? Vocês que enchem a bola demais desses europeus. Pô, os europeus enchem a bola dos europeus. Aliás, o mau humor do L'Équipe é tradicional. L'Équipe e Paris Saint-Germain não se entendem, sobretudo a partir de 2011, quando a autoridade do Qatar comprou o clube. A gente lembra no início de Mbappé e Neymar no Paris Saint-Germain, depois quando chega a Messi, aquela equipe intergaláctica, interplanetária, o mau humor do L'Équipe em relação ao Paris Saint-Germain. Então também uma cutucada, baixar a terra. Eu não acho, sinceramente, para mim não vi soberba do Paris Saint-Germain, eu vi muito mérito do Botafogo ao marcar, ao jogar e sobretudo na segunda etapa. Se no primeiro tempo o Botafogo fez o gol, o belo gol e só, e tá bom demais, no segundo tempo o Botafogo teve chances até que o Paris teve que ir mais para frente. E aí deu espaços pro Arthur, para a fase excepcional do Igor Jesus e outras coisas. Então, assim, tem que celebrar mesmo. Pode até pelo grupo dificílimo, vai que dá uma zica. Agora, evidentemente, as chances são menores e são maiores. O Botafogo ser líder do grupo,
grupo, que o Botafogo até não passar ou eventualmente, como todos os brasileiros, os que passarem, acho que agora as chances são reais de todos passarem, pelo menos para as oitavas, morrerem nas oitavas ou eventualmente um passa para as quartas e de novo tá bom demais. A tendência é o que falou Flávio Prado e é o que a gente sabe da bola. A tendência é que chegarão às semifinais da Copa do Mundo de Clubes 4 europeus. E se não der, ok. A gente viu na última Copa no Catar, você estava lá, pilhado Marrocos, né? Chegando, e o mérito enorme de Marrocos, do Hakimi, sobretudo do Hakimi, mas era um mérito organizacional do Marrocos? Não. O Regragui, o treinador, chegou no final de agosto para setembro para ser semifinalista, primeira seleção africana numa semifinal de Copa do Mundo, com uma coisa toda zoada, toda zoneada, e acontece no futebol. E não foi nem um futebol brilhante de Marrocos, era uma equipe reativa, com um grande goleiro que está na Copa do Mundo de Clubes, que é o Bono, enfim. São várias as nuances do futebol que deixam esse espetáculo maravilhoso. Vai ter realmente pai da criança que diz que eu sempre imaginei que o Botafogo ia passar, que o Paris Saint-Germain não é tudo isso, mesmo sendo tudo isso. Meteu 5-0 na Inter há 2 semanas, gente. Foi uma orgulhada da história de uma final de Champions e podia ter sido mais. Acabou de meter 4-0 num time do Diego Simeone, trabalho mais longevo entre as grandes equipes da Europa, o treinador que ajusta as equipes defensivamente, e no calor de Pasadena, do domingo, não de ontem, que era o jogo mais tarde, ele fez o que fez. E o Botafogo, inclusive, nem dá para o Paris Saint-Germain falar, não, estava muito calor. Estava calor, mas não era tanto calor como no jogo de estreia, né? E até por isso ele poupou parte do time que entrou aos 10 do segundo tempo ontem, quando perdia para o Botafogo. Então tem uma série de nuances de comportamentos ilegais e, de novo, como falou Renato Paiva, e é fato, era o campeão atual da América contra o novo campeão da Europa. Foi uma final como era antigamente o Mundial de Clubes, ou Interclubes, como queiram chamar. Agora, não chamem de, festa pra quê? Não, tem que celebrar pra caramba, fazer a festa maravilhosa que foi feita no gramado, a festa maravilhosa que foi feita no Rose Bowl e por todos os botafoguenses vivos ou mortos em todo lugar do mundo. E eu pego do vivos ou mortos que eu fico imaginando um grande tricolor, não era Botafogo, mas o Nelson Rodrigues, o que o Nelson Rodrigues estaria escrevendo hoje, porque ele era contra os idiotas da objetividade, sobretudo contra os pascácios que não eram brasileiros, tal. Ele extrapolava, mas ele, na época de ouro do futebol brasileiro, do trimundial, tinha por onde enaltecer o futebol brasileiro. Então esse viralatismo 2.0 e a expressão, né, do vira-lata é do Nelson Rodrigues, ele estaria se divertindo e tenho certeza que lá em cima o Nelson Rodrigues está se divertindo pra caramba com esse resultado espetacular e histórico do Botafogo. O que vai ser, não sabemos, embora a gente até possa imaginar e presumir, mas que essa vitória não estava na conta e já é histórica e maravilhosa, ninguém discute, né, Pilhado?